A Bíblia nos garante de forma categórica que Deus liberta do pecado. Deus nos liberta do poder do pecado, mas não da presença do pecado. Só ficaremos livres definitivamente do pecado na ressurreição do corpo, quando ressuscitarmos com corpos transformados, corpos ressurretos, semelhante ao de Cristo, sem possibilidade de pecarmos. Enquanto a pessoa viver neste corpo, estará sujeita a pecar. Romanos capítulo 7, verso 18, Paulo disse: porque eu bem sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Na minha carne, ele se referiu a ele. E se foi a ele, é também a nossa. Na nossa carne, não habita bem algum. Por isso João disse: não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado. Um advogado. Porque está sujeito devido à natureza carnal do ser humano. Conforme a volta de Cristo se aproxima, a ação do diabo sobre os incrédulos aumenta e o pecado fica cada vez mais próximo de todos, aumentando a chance de alguém fraco cair, de um crente fraco, de uma pessoa vulnerável cair no pecado. Eu vou dar alguns exemplos. A pornografia é o primeiro exemplo. Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, tinha que ir na banca para comprar revista pornográfica. Na época, era a Playboy, que era a revista mais vista. Tinham que ir a uma banca de revista para comprar. Hoje está escancarada na internet a pornografia. Pornografia a um clique ao alcance de todos. Uma criança hoje tem acesso à pornografia. Vai saber o que crianças fazem no computador. Na verdade, os pais devem ver no histórico do computador para saber o que a criança está vendo, né? Tem que explicar o que é o que e o que não pode e por que não pode. Só falar que não pode não adianta, tem que falar por quê. Está no alcance de todos. Coisas que crianças jamais viram. No nosso tempo, quando éramos crianças, as crianças de nossos dias têm acesso livre e grátis. 24 horas por dia. Netflix, TV a cabo. Veio a internet, veio a TV a cabo e agora tem a Netflix. Eu tenho uma parente minha que disse, ela não é crente e ela assiste filmes. E ela disse, há pouco tempo atrás, a situação que está os filmes, os palavrões, as besteiras que se encontram nos filmes de hoje. Esses dias atrás eu estava aqui em casa sozinho, eu decidi olhar o Netflix, os filmes que tem no Netflix, e eu vi filme para adolescente com palavrões, besteiras, distribuindo camisinha e mais um monte de besteiras. Filmes que eram para censurado para 18 anos há anos atrás, hoje é para adolescentes. Filmes que eram censurados há 14 anos, 15 anos, 16, hoje é para qualquer criança ver. A coisa vai se normalizando conforme o tempo passa e vai sendo aceito como algo normal na atual sociedade mundana e corrupta. Liberação sexual. O sexo é algo normal. Hoje um casal de namorado já se conhece, já vai na casa do pai da menina, dormir com a menina, de adolescentes, já dorme na casa um do outro como algo normal, não compreende que isso é fornicação e o resultado da fornicação é a condenação eterna. Apocalipse 21:8. Os fornicários serão lançados no lago de fogo e enxofre. Ninguém compreende, não querem compreender. A sensualidade. Mulheres sensuais, inclusive crentes, usam roupas sensuais expondo seu corpo na rua. Shorts apertados, calça leg, calça jeans apertada, mostrando o corpo como algo normal. E inclusive crentes, eu sei que tem porque eu conheço. 1 Timóteo 2,9 diz que a mulher deve andar com traje honesto, com pudor e modéstia. Uma mulher que serve a Deus jamais poderá usar esse tipo de roupa.
E hoje a sensualidade é algo normal. Na mídia, os programas de TV, de auditório, tem que ter mulheres seminuas dançando atrás, para atrair olhares e audiência. É algo normal para a sociedade de hoje. Ser sensual. A mulher deve ser sensual aos olhos da atual sociedade. As regras de moda e beleza é ditada por pessoas que não conhecem o Evangelho. A pessoa, aos olhos da sociedade de hoje, deve andar de acordo com os padrões da moda e beleza ditada pelo mundo. Senão, vai ser questionada e ridicularizada. A mulher que não se vestir de acordo com a sociedade de hoje, ela será questionada e às vezes ridicularizada ou discriminada. Efésios capítulo 2 e verso 2, Paulo disse que nós andávamos no passado segundo o curso deste mundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E é assim que os incrédulos hoje vivem, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, andando segundo o curso deste mundo. Conforme avança, eles avançam juntos. Paulo disse, Romanos 1:28, se eu não estou enganado, como não se importaram em ter o conhecimento de Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. É a realidade do que vemos hoje. Deus disse para Adão, o pecado jaz às portas, o pecado está à sua porta. O mesmo serve para você, e para mim, e para nós. O pecado está à nossa porta. A pornografia, a moda sensual para mulheres, as novelas e os filmes mundanos na TV a cabo, na internet, no Netflix, está à sua porta. Quando você senta no sofá, está na tua televisão. Quando você senta na frente do teu computador, do teu celular, ele está na tua vista. É só você começar. Ele está à sua porta. E se você desejá-lo, poderá cair. Mas você deve resistir. Você deve fugir. Quando não pode fugir, você deve resistir. No caso da internet, você deve resistir. O pecado está à sua porta. Mas Deus concede força suficiente para você resistir quando a pessoa se sujeita à palavra de Deus. Romanos 5, verso 20, Paulo disse: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde o pecado prolifera, a graça de Deus é superior para você resistir. Hoje o pecado está em abundância, mais do que há anos atrás. Mas Deus não deixará você ser tentado além do que você pode suportar. 1 Coríntios 10:13. Gálatas 5:24, Paulo disse: os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões. Crucificaram. Crucificar não significa que a pessoa ficará imune ao pecado, que ela será imunizada, ficará sem chance mais de pecar. Negativo. A pessoa será tentada devido à sua natureza carnal. Davi disse no Salmo 51, verso 5: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Foi formado em iniquidade e em pecado foi concebido. A natureza do pecado. O ser humano nasce com a natureza do pecado. O ser humano nasce condenado. O ser humano nasce condenado devido à sua natureza. Somente quando ele alcançar maturidade, ele deverá confessar a Cristo seus pecados, que serão apagados, reconhecer que é pecador e confessar a Cristo. Se ele continuar na sua condição de natureza pecaminosa e carnal, ele será condenado. O ser humano nasce com a natureza carnal, conforme Davi. Davi reconhece que desde sua infância ele possui uma propensão natural para o pecado. Conforme a criança cresce, ela cresce, vai alcançando maturidade,
E o pecado vai se despontando na vida dela. As invejas, as cobiças, vai se manifestando conforme alcança a maturidade. A carne da pessoa não se converte. A pessoa se converte, mas a carne não. Você se converteu, mas a sua carne não. Vamos analisar Gálatas 5, versos 16 e 17. Vou ler o 16 primeiro. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Andar no espírito não cumpre o desejo da carne. Carne ou espírito. A lei da física diz: 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. A lei de Deus também diz: não pode habitar em um corpo o Espírito Santo o pecado. Um ou outro. Deve amar um e aborrecer ao outro. A pessoa que anda no Espírito não cumpre os desejos da carne. Verso 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Então aqui diz que será tentado. O conflito carne versus espírito vai perseguir a pessoa enquanto ela viver. Aqui diz: o espírito cobiça contra a carne. O espírito quer, mas a carne não quer. Haverá uma guerra espiritual para sempre. Romanos 7,18, conforme eu já li. Paulo disse: na minha carne não habita bem algum. A natureza é carnal. A natureza é carnal. Na carne de Paulo, na carne de Davi, Salmo 51, verso 5, ele disse: em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Para a pessoa vencer o mundo e a carne, deverá ser transformada e regenerada pelo Espírito Santo. 1 Samuel 10, verso 6, Samuel disse para Saul: o Espírito Santo se apoderará de ti e será transformado em um novo homem. Quando o Espírito Santo se apoderar? É impossível o Espírito Santo se apoderar de uma pessoa e ela continuar a mesma coisa, no pecado. Quem vive no pecado não tem o Espírito Santo, pois é ele quem transforma e regenera a pessoa. A pessoa só consegue obedecer a palavra e vencer o mundo e o pecado se estiver cheia do Espírito Santo. De si mesma, ela não vai conseguir nunca. Ela terá que viver em espírito, receber a graça de Cristo, que lhe concede força para vencer e resistir o mundo. Mateus 26, 41, Jesus disse: vigiai e orai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele disse isso para crente, para convertidos. Mandou vigiar e mandou orar, porque a carne é fraca. Vigiar, fugir. Paulo mandou fugir da carne. 1 Coríntios 6, 18, ele disse: fugir da prostituição, ou seja, fugir da carne, da imoralidade sexual. Paulo mandou Timóteo fugir dos desejos da mocidade. 2 Timóteo 2, 22, fugir. Veja que do diabo a Bíblia manda enfrentar, e a carne a Bíblia manda fugir. Quando não dá para fugir, deverá resistir. Se tiver na carne, você não vai conseguir. Ter o Espírito Santo não significa que ficará imune à carne, que ficará livre das tentações. Vou dar um exemplo. Davi, Sansão, Salomão eram homens de Deus, homens cheios do Espírito Santo que foram capacitados pelo Espírito Santo e caíram em pecados da carne, porque não vigiaram, porque não fugiram. Eles desejaram, cobiçaram e caíram. Eles se cederam. A pessoa que tem o Espírito Santo tem força suficiente para resistir e vencer. Ela só cai quando ela se cede. Davi se cedeu. Sansão e Salomão também. Cada um é tentado quando é seduzido por aquilo que ele deseja.
Tiago 1, verso 14, se eu não estou enganado. A tentação, ela vem dos desejos do coração. Se o mau desejo não for resistido, levará ao pecado e depois à morte espiritual na sequência. Para encerrar, para qualquer lado que você olhar, verá uma oportunidade para pecar. Mas lembre do que Paulo disse, Romanos 5,20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. 1 Coríntios 10,13, Deus não deixará ser tentado além do que podeis suportar. Com a tentação dará também o escape. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso não poderá ser usado como desculpa para pecar. Pequei porque a carne é fraca. Não, pecou porque não vigiou. Porque Deus garante graça suficiente para vencer e resistir o pecado. Mas para isso você deverá receber o Espírito Santo. Ele deverá se apoderar de você. Você deverá ser transformado e regenerado. Senão você vai ficar a vida inteira lutando contra os mesmos pecados de sempre. Principalmente os da carne. Parar de mentir, de falar mal dos outros, de comprar e não pagar, é mais fácil. Mas a carne é mais difícil, não é fácil. Obrigado a todos, clique em gostei, se inscreva no canal e até o próximo.